Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma exposição da Palavra de Deus e hoje, nesse dia, eu peço que você pare para ouvir esse estudo. Esse estudo que hoje falaremos sobre por que o Senhor ele deu o destino mortal para Ananias e Safira através do pecado. Todos nós sabemos que Ananias e Safiras, ele teve, sim, foi um dos fatos mais impactantes que aconteceu na igreja primitiva. E queremos saber por quê. Queridos, por que isso aconteceu? Por que não foi simplesmente uma correção? Por que eles não foram somente corrigidos, mas eles eles morreram por causa desse pecado? Então é isso que nós iremos falar. Queridos, eu quero trazer aqui a seriedade dessa palavra. Não pule, não acelere. Vamos falar sério hoje, vamos falar com base na palavra em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 5, versos 1 até o 11. Essa base bíblica hoje vai falar conosco. Eu peço que você fique comigo, ore, porque não é fácil, queridos. E se você que ama a palavra de Deus, gosta de entender as Escrituras, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais. E, queridos, seja membro desse canal e ajude a nós levarmos ainda mais longe a palavra de Deus para todos aqueles que precisam. Dito isso, vem comigo. Nós temos que falar sobre esses dois personagens que tiveram um destino trágico. Mas o que fica como pergunta é por quê? Eles não foram simplesmente corrigidos. E poderiam ter sido corrigidos ou por algum líder que ali estivesse, mas o próprio Deus os corrigiu diretamente. E foi um destino muito triste para os dois. Por que isso aconteceu? Eles eram membros de uma comunidade cristã em Jerusalém, que tinha acontecido logo após o Pentecoste, onde essa igreja crescia assustadoramente. Os cristãos ali compartilhavam seus bens em comunhão. E ali, nesse contexto, Ananias e Safira, eles queriam ali fazer o quê? Eles queriam estar bem com todos eles, porque todos estavam fazendo isso, estavam dividindo, estavam sendo uma comunidade forte, onde cada um cuidava do outro. É uma comunidade muito unida, onde muitas pessoas, como eu disse aqui, eles traziam dinheiro nos pés dos apóstolos, e ali, queridos, havia uma distribuição entre os necessitados. Todo mundo era assistido. Isso era maravilhoso. E isso fazia, queridos, a parte do grande movimento de generosidade e solidariedade que era impulsionado pelo próprio Deus. Não era algo que era feito artificialmente. Ninguém fazia isso para se mostrar. Ninguém fazia isso para poder trazer glória para si, mas era feito de coração. E todos aqueles estavam ali sendo assistidos, estavam sendo abençoados. E ali, queridos, eu não sei, eu já falei isso em outro estudo, havia um homem chamado Barnabé. Ele vendeu um campo e ele trouxe o valor da venda para os apóstolos. E isso foi um ato voluntário, tá? Como eu disse aqui, foi um ato voluntário, não houve uma imposição que ninguém falasse assim, ó, traga o valor e deposite. Não houve. Ninguém disse, mas ele foi lá e levou. E aí é claro que todos ficaram o quê? Admirados com a piedade, com a generosidade desse homem. E isso acabou fazendo o quê? Trazendo aquele sentimento que Ananias e Safira também queriam ser vistos como pessoas generosas, como pessoas que realmente eram admiradas pela comunidade. É claro, o que acontece? Eles vão vender a propriedade deles. O que acontece de diferente é que em nenhum momento também foi dito para eles que eles precisavam depositar o valor da venda nos pés dos apóstolos e muito menos ninguém pôs nada. Ninguém disse, ninguém impôs, ninguém falou para vender. Se eles quisessem ficar com aquela propriedade, eles podiam ficar. Se eles quisessem vender e ficar com dinheiro, podiam ficar também. Mas, no entanto, eles chegam a fazer o quê? Eles vão lá, eles queriam parecer generosos, espiritualmente maduros, o que buscavam parecia que uma aprovação humana. Buscavam uma aprovação e, em vez de serem sinceros com Deus, eles possuem uma atitude de enganar a comunidade cristã e o próprio Deus. Então o que vai acontecer? Pedro, ao confrontar Ananias,
ele vai dizer claramente: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Aí, veja, aqui está falando mentindo para Deus e não apenas para os homens. E isso é uma parte, queridos, que eu gostaria de trazer aqui em foco. Por que eu gostaria que você agora estivesse aqui parado e olhando o que eu vou dizer? Porque existem pessoas que fazem as coisas no altar de Deus e pensam que somente estão enganando ao homem, estão mentindo para o homem. Essa é a parte mais difícil e complexa, porque quando nós fazemos algo que está representando um ato diante de pessoas ali da comunidade cristã, você está fazendo também diante de Deus. E quando isso é um ato falso e mentiroso, você não está mentindo somente para aquelas pessoas que estão te ouvindo, para aquelas pessoas que estão te vendo, você está mentindo também para Deus. Então, quando Pedro vai confrontar Ananias e vai dizer que ele mentiu para o Espírito Santo, isso aqui demonstra no primeiro momento, porque veja, olha só, o que ele estava fazendo ali era um ato de entregar. Ele foi ali, pegou a parte do dinheiro da propriedade e colocou nos pés dos apóstolos. Ele não falou, ele não discursou, ele não fez menção a nada, ele entregou o dinheiro. Mas aquele ato significava dizer de que ele tinha vendido a propriedade e o que era dele ele estava entregando. E aí nós ficamos com aquela pergunta que vamos começar a respondê-la agora. Por isso, anote, por isso preste atenção, não acelere, não pule, não adiante e venha comigo entender. Por que Deus deu um destino mortal para Ananias e Safira? Por que foi tão severo? Por quais razões foi esse destino severo que os dois tiveram? A primeira coisa que eu posso citar para os irmãos é que a preservação da natureza da igreja primitiva era necessária. Como eu disse aqui, a igreja estava crescendo muito rapidamente, muito mesmo. Depois que houve o derramamento do Espírito Santo, depois que houve a pregação de Pedro, que as pessoas começaram a se converter, a igreja foi crescendo, a igreja foi aumentando e ela precisava de que era crucial que houvesse ali um ambiente de honestidade, de pureza e de verdade. O pecado de Ananias e Safira ameaçava manchar o testemunho da igreja, manchar o testemunho daqueles que estavam seguindo ao Senhor Jesus, e especialmente porque era um pecado interno dentro da comunidade. Então, as pessoas, a primeira coisa que eu quero citar também é que as pessoas pensam que quando pecam, falando que são cristãos, mas todos nós podemos, somos humanos. Entenda que quando você peca falando que é cristão, é pior a consequência do que se você tivesse dito que estou pecando, mas também não tenho nada com igreja, não tenho nada com Jesus. Se você falar isso, se você assume que você é do mundo, você vai ter a sua consequência, mas você não está se colocando ali como uma pessoa. Mas quando você fala que você está na igreja, você está falando que eu sou igreja do Senhor, aí você está ameaçando a igreja. Você está ameaçando o quê? A pureza da noiva. Então a consequência é maior. A pureza da igreja e a preservação com certeza tem uma consequência maior. E as pessoas não param para entender isso. Então, primeiro ponto, a igreja estava crescendo. Se acontecesse nesse crescimento de dentro da comunidade, saber que tinha hipocrisia e mentira, outra coisa, a igreja estava no início de uma grande missão e ela precisava ser um exemplo claro de como o povo de Deus deveria viver. Eu posso dar um exemplo aqui para tentar ilustrar. Nós podemos ver em Levítico capítulo 10, versos 1 e 2, que Nadab e Abiú, que eram filhos ali de Arão, eles foram ali e ofereceram fogo estranho diante do altar de Deus. Então, isso trouxe uma consequência muito drástica para eles. Então, quando nós aqui agimos com hipocrisia e batemos no peito e falamos que somos de Deus, a consequência é maior, é multiplicada.
E é complexa, queridos, porque nós estamos colocando ali algo que não deveríamos. Primeiro que todos nós sabemos que não deveríamos citar o nome de Deus em vão. E segundo, não poderíamos nos identificar como sermos de Deus se não o somos. Então, queridos, um terceiro ponto que eu posso falar aqui é sobre a santidade de Deus. Queridos, a santidade de Deus a gente não pode brincar. Muitas pessoas subestimam o pecado e as suas consequências. Muitas pessoas brincam com o pecado e as suas consequências. Deus, ele é santo e ele não pode tolerar o pecado em sua presença. O pecado ele não permanece diante do Eterno. Então a morte de Ananias e Safira, queridos, foi uma demonstração clara de que a presença do Espírito, inclusive na igreja, não pode ser tratada com mentiras, com enganos, com hipocrisia. Não podemos jamais brincar com coisas e pensarmos que hoje, infelizmente, as pessoas pensam que nenhum raio cai do céu, não está acontecendo nada. As pessoas pegam a Bíblia e acabam escarnecendo da palavra de Deus. As pessoas vão falar de algo que acreditamos e falam com desdém. Tudo isso pode parecer que nada disso vai ter nenhum resultado, mas calma, tenha calma, amado, que o tempo está próximo. E outra coisa, quando são pessoas que estão escarnecendo, estão fora da comunidade, nós já sabemos o destino. Mas as pessoas que estão dentro, esse é que está sendo a parte pior. E você vê que mais um ponto que eu posso ressaltar do porquê aconteceu esse destino trágico de Ananias e Safira é um aviso à comunidade. Porque logo após eles constatarem que Ananias e Safira não estavam vivos, a Bíblia relata que houve um grande temor no meio da igreja sobre todos aqueles que ouviram essas coisas. Isso está em Atos, no seu capítulo 5, verso 11. Então houve um aviso, houve um medo físico, houve um profundo respeito pela santidade de Deus, houve ali um temor, e aí as pessoas, mas Deus não leva para esse lado, Deus não é um justiceiro. Queridos, as pessoas colocam duas naturezas de Deus em um polo só. Colocam o polo de Deus é amor, e acabou. O importante, eles isolam a natureza em que Deus é amor e acabou. A parte onde fala Deus é justiça, as pessoas isolam, como se não existisse esse lado de Deus. E temos que entender que o Senhor é justiça. Então, amados, houve um aviso muito claro para a comunidade ali. E aí vem aqui a pergunta, mas então por que Deus não somente os corrigiu? Por que eles não foram somente corrigidos? Essa é uma pergunta muito válida. E aqui podemos dividir pelo menos em 3 tópicos do porquê eles não foram somente corrigidos. Em primeiro lugar, eles tinham responsabilidade sobre as suas ações. Eles não eram crentes ali que tinham começado agora. Eles já eram maduros o suficiente para saberem o que estavam fazendo. Eles sabiam. Eles não estavam errando por ignorância. Eles fizeram uma escolha consciente. E eles, então, mentiram para Deus conscientemente. Eles tiveram a responsabilidade dos seus atos. Segunda coisa do porquê eles não foram somente corrigidos, o tempo de Deus é soberano. Deus escolheu julgar esse pecado imediatamente. Deus poderia fazer como hoje a gente tem visto em muitos casos, em que as pessoas acabam escarnecendo, fazendo, e aparentemente nada acontece. O Senhor é soberano. Se Ele quiser que aconteça alguma coisa com aquela pessoa imediatamente, vai acontecer. E se não, vai acontecer no tempo que já sabemos que vai acontecer para todos, até para aqueles que vão ser justificados, porque todos daremos conta de todas as nossas obras e ações. Então, queridos, o tempo é soberano, o tempo de Deus é soberano. Muitas das vezes, Deus dá oportunidade para o arrependimento, para que a pessoa possa ter a correção, se corrigir, se endireitar. No caso de Ananias e Safira, ele já teve o seu momento e acabou. Não teve jeito. Foi ali. O terceiro ponto que nós podemos falar é que isso daqui foi um exemplo para a igreja no futuro. Isso não foi somente para aquela comunidade, não. Até hoje, veja, estamos falando desse assunto hoje, do porquê o Senhor
trouxe esse destino mortal para Ananias e Safira. Se não tivesse acontecido, provavelmente nós talvez não leríamos essa passagem. Lucas não teria registrado, mas ele registrou porque foi algo relevante que aconteceu no meio da comunidade cristã. Foi interessante ele falar o que aconteceu ali. Entendeu, queridos? Então, as advertências de Deus, elas não são somente para aquele momento. Ela serviu para que a igreja, no decorrer da sua história, ela pudesse ler e aprender que há um lembrete de Deus para que nós levemos a sério a questão da desonestidade e hipocrisia. Não podemos agir dentro da casa de Deus, não podemos agir com nossos irmãos, não podemos agir falando que é de Cristo, com mentiras, com hipocrisias. Não podemos fazer isso. Devemos aplicar isso para os nossos dias de hoje, que ainda que uma pessoa não tenha esse destino que o Senhor ali deu como exemplo, mas que a pessoa tenha por certo que nada passará do olhar do nosso Deus. O Senhor nos vê embaixo da terra, nos vê sobre a terra e nos vê acima. Então, queridos, que o Senhor possa ter misericórdia daqueles que hoje agem sem temor, daqueles que falam que são de Cristo, daqueles que se comprometem a fazer uma coisa e não faz, daqueles que querem demonstrar uma generosidade que não tem, daqueles que querem ter uma máscara e que por trás dela tem uma vida que é como o Senhor falou, sepulcro caiado, uma beleza externa, uma beleza envernizada, trabalhada, mas que por dentro cheira a própria morte. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos dê um espírito de verdade, de mansidão, de generosidade genuína e, com certeza, cheios do Espírito de Deus. A paz.